Vamos lá, galera, a professora Tabita aqui com o nosso amigo Sâmio, sempre parceiro aqui, tá bom? Vamos lá, então, essa é a nossa aula 15.1. Sobre o que, professora? Revisão, meu amor, revisão geral da unidade 1, né? Olha lá, aula 15.1, nós falamos aí sobre o estudo da biologia e da origem da vida, características gerais dos seres vivos, diversidade e ocupação dos seres vivos, o método científico, a hipótese sobre a origem da vida 1 e 2 e das origens até o dia de hoje, o tempo geológico, os reinos dos seres vivos, parte 1, parte 2, parte 3, os vírus, componentes inorgânicos da célula, componentes orgânicas da célula, 1, 2 e 3. Vamos embora. Aula 5.1. Hipótese sobre a origem da vida 1, tá? Presta atenção aqui que nessa aula nós falamos sobre os conceitos que haviam sobre geração espontânea, ou também chamada de abiogênese. Falamos da teoria da biogênese, dos experimentos de Redd, os experimentos de Needham e de Spallanzani. Mas o que foi mesmo que nós falamos sobre isso, hein? A biogênese, o que é? É essa chamada geração espontânea, ou seja, acreditava-se que a vida surgia de matéria inanimada, ou seja, de algo sem vida poderia surgir algo com vida, tá? Mas essa teoria, ela se baseava no que eles se fundamentavam, vamos dizer assim, no que eles chamavam de uma força vital que existia nessa matéria inanimada que permitia com que a vida fosse ativada, dando início ao processo de desenvolvimento, tá bom? Só que essa teoria, chegou assim, né? Muitas pessoas começaram a questionar e falaram, não tem como isso, não tem como isso. E aí apareceu, né? Foi construída essa teoria e teve os biogenistas, que nós vamos já falar deles, onde, na teoria, a vida surge sempre de uma outra forma de vida. É a teoria que nós conhecemos, a biologia se fundamenta nisso. Vida gerando vida, claro, tá bom? Mas logo, nesses séculos aqui, séculos 17 e 16, a gente não tinha essa compreensão, tá bom? Então eles ficavam nessa discussão. Então, por um bom tempo ficou os abiogenistas, que acreditavam na geração espontânea, e os biogenistas, tá? E aí, nós tivemos uma briga, né, vamos dizer assim, de duas pessoas, que é o Needham, que era abiogenista, e o Spallanzani, que era biogenista, tá bom? Eles dois fizeram experimentos muito similares, sendo que o Lázaro Spallanzani aqueceu, ferveu o que eles chamavam de caldo, né, nutritivo ali, que seria a fonte para a formação dos seres vivos, tá? E o Needham criticou o seu experimento justamente porque ele disse que ele matou a força vital, que era a base dos abiogenistas. E aí ele disse, não tem nada a ver, ainda ficou um bom tempo essa discussão. Chegou, então, o nosso querido Louis Pasteur para derrubar tudo. Quando ele fez o seu experimento, falou da questão da higienização dos processos para evitar a contaminação, isso tudo foi derrubado. E aí a teoria da abiogênese foi, de fato, anulada, cancelada, ninguém se falou mais dela. Vamos seguindo. Aula 6, os experimentos de Pasteur, hipótese de Oparin e Haldane, o experimento de Miller, hipóteses autotróficas e heterotróficas. O que a gente vai destacar então aqui? Esse experimento de Pasteur, como a gente falou, acabou e derrubou a teoria da abiogênese e fundamentou a teoria da biogênese, onde vida forma vida. Aí nós tivemos Oparin e Haldane, que descreveram como era a atmosfera primitiva, falando do início do desenvolvimento das espécies de seres vivos que começaram a surgir e povoar o planeta. Segundo eles, existiam os elementos inorgânicos que eram liberados ali pelo vapor d'água, pelas erupções dos vulcões. Houve transformações nessa atmosfera, formando as primeiras moléculas orgânicas que começaram a se acumular nos corpos hídricos e, a partir daí, formando os coacervados, as micelas, enfim, essas moléculas aí que deram início às primeiras formas de vida. Aí chegou uma situação que é a hipótese autotrófica e heterotrófica, tá? Dentro dessa discussão.
O que seria essa hipótese autotrófica? Em que a vida ela surgiu, né, nas fendas oceânicas. Ou seja, para eles, né, para esses que defendiam a hipótese autotrófica, não tinha como a vida começar tão fragilizada, né, tão frágil, começar na superfície da Terra como acreditava a hipótese heterotrófica, nos corpos hídricos, né, os acúmulos de água que estavam começando ali a ter na face da Terra. Por quê? Porque tinha muita queda de meteoros. Então eles falaram assim, não tem como, eles não conseguiriam sobreviver. São organismos que estão começando a surgir no planeta. Então eles criticaram isso aí, mas há aqueles que defendem sim o surgimento desse processo, tá? Das fendas oceânicas. E outros vão para a superfície da Terra mesmo, onde as primeiras superfície, tá? Onde esses organismos começaram, então, a se formar no ambiente aquático, nos corpos hídricos, tá? E aí, em relação a isso, a gente tem as vias metabólicas que dão apoio à hipótese autotrófica. Segundo essa hipótese autotrófica, o primeiro processo metabólico, a primeira via metabólica, ela começou lá nas fendas oceânicas, no fundo dos oceanos, protegido dos meteoros, naquelas rachaduras, naquelas fissuras chamadas de fendas, onde ácidos sulfúricos, sulfurosos, substâncias sulfurosas começaram a dar início ao processo quimiosintético. Em seguida veio a fermentação, depois a fotossíntese e a respiração. Essa é a via da hipótese autotrófica. Mas a hipótese heterotrófica diz que não, surgiu na água, lá na superfície, e o primeiro processo foi a fermentação, seguido da fotossíntese e depois da respiração celular. Essas são as duas hipóteses que nós vimos aí durante a aula. Vamos seguindo. Na aula 7.1, nós falamos da origem até os dias de hoje. Nós falamos dos primeiros seres vivos, as bactérias. Falamos da teoria da simbiose e a origem dos vírus. Olha lá. Então, o que a gente viu aqui? Presta atenção. Deixa eu... Isso, mais um pouquinho. Ok. Então, nós falamos ali das células procariotas ou dos organismos procariontes, onde esses organismos começaram a se formar a partir lá dos coacervados. Teve os coacervados que para alguns não é considerado ser vivo, mas eles deram início, porque eles têm a mesma organização da membrana plasmática que a gente tem hoje nas nossas células, tá? E aí, segundo a teoria da simbiose, nós temos a incorporação de um organismo procarionte que incorporou, tá? Um procarionte aeróbio e também um procarionte fotossintetizador. Fotossintetizador, tá bom? Quando esse ser procarionte incorporou esses seres, eles começaram a coabitar ali dentro desse procarionte, realizando suas vias metabólicas. E aí essa célula procarionte, ela começou a ter benefícios, ela abrigou esses seres, tá? E também obteve benefícios que foi a produção de energia através da fotossíntese e do processo de respiração. E aí deu início, então, às nossas células eucariontes. As que incorporavam os organismos procariontes fotossintetizadores, deu início à célula vegetal. E os que englobaram os procariontes aeróbios, deu início às nossas células eucariontes animais. Tudo bem? E há quem acredita que os vírus juntos, né, evoluíram juntamente com os procariontes, os primeiros organismos, as primeiras bactérias aí. Outros não acreditam que os vírus tenham surgido de fragmentos de outros seres vivos ou fragmentos de estruturas do material genético, tá bom? Vamos seguindo. E aí a gente falou na aula 12.1 sobre os tipos de vírus, certo? Esses que não estão classificados em nenhum dos reinos, nem no reino Monera, nem no reino protista, nem no reino fungi, nem no reino vegetal e nem no reino animal, tá bom? E aí eles têm pontos específicos que eles destacam para não considerá-los como seres vivos. Olha lá. Então, em relação a essa classificação dos vírus, eles podem ser adenovírus, ou também chamados de vírus de DNA, porque os vírus, presta atenção, todo ser vivo
todo ser vivo ele não é constituído de célula, segundo a teoria celular? Perfeito, mas os vírus não têm célula. Mas eles têm material genético, tá? Então, eles podem ter ou o DNA ou o RNA. Nós temos o DNA e o RNA juntos, né? Que eles fazem parte aqui das nossas unidades celulares. Aí, os que são vírus de DNA são chamados de adenovírus. Os que são vírus de RNA são chamados de retrovírus. Aí nós temos os arbovírus, que contam com os insetos, né? Como os transmissores desses vírus. Através da sua alimentação, os mosquitos hematófagos acabam transmitindo esses vírus. Por isso são chamados de arbovírus. E aí a gente tem os vírus de bacteriófago, que são os vírus que parasitam bactérias. E os micovírus, que são os vírus que parasitam os fungos. Tudo bem? Então deixa eu colocar aqui. Tá aqui bem claro, né? Mas bactérias e aqui os fungos. Para você que está anotando aí. Tudo bem? E aí, eis o ponto, né? Para discussão aqui. São ou não são seres vivos? Para os que defendem que eles não podem ser considerados como seres vivos, eles dizem que se não pode apresentar metabolismo próprio, não pode se manter vivo, tá? Então, não tem uma unidade onde essa via metabólica seja realizada, ou seja, a célula. Então, não é um ser vivo. Mas aqueles que defendem que pode sim ser considerados seres vivos, eles falam justamente da presença desses materiais genéticos, da capacidade de esses materiais genéticos poderem se duplicar, autoduplicar e evoluírem. Então, o processo evolutivo vai ocorrer entre os seres vivos. Por isso que eles se discutem aí. Mas aí, gente, a gente não vai ficar batendo aqui a cabeça agora, porque é Alben, né? Então, a gente precisa entender desses agentes infecciosos que são os vírus, para que a gente se defenda, porque se eles são parasitas intracelulares obrigatórios, meu amor, bem que eles não vão fazer, tá bom? O próprio nome tá falando, parasita suga mesmo, né? Se vive às custas de outro ser. Quem é que quer, né? Alguém viver nas suas custas? Meu Deus, tá? Ok? Então vamos continuar? A nossa revisão. Vamos lá. E aí a gente falou também sobre, na aula 13, sobre os componentes inorgânicos da célula, do qual a gente tem aí a água e os sais minerais. E é importantíssimo, né? A água. A água, que é uma molécula de polo, é um solvente natural, ou seja, ela consegue dissolver todas as substâncias, né? E aí tem como propriedades, tá? A capilaridade. A capilaridade está relacionada à capacidade de percorrer, devido à junção das suas moléculas, elas são unidas umas às outras e conseguem percorrer canos muito fininhos, tubulações muito finas, até infiltrações. Pode acontecer justamente por essa capacidade de capilaridade. E nós temos a tensão superficial, que a gente identifica, por exemplo, quando a gente joga uma folhinha em cima, assim no lago, que você vê, ela não afunda, ela vai ficar sobre. Alguns animais também, devido a essa tensão superficial da água, que é as suas moléculas unidas, que formam como se fosse uma proteção, tá? Alguns mosquitos pousam, alguns lagartos correm rapidamente, tá? Tem esse contato com essa superfície de tensão e consegue se locomover nessa água, tá? Devido a essa propriedade dela também. E o calor específico está relacionado à capacidade ou o grau que essa substância chega à fervura, no caso da água, 100 graus Celsius, não é? Tudo bem, gente? Então, essa capacidade de dissolver está relacionada a essa formação da estrutura da molécula da água, que é dipolo, tá bom? Vamos lá. E aí, a gente falou também dos componentes inorgânicos. Em relação aos componentes inorgânicos, o que a gente tem? Sais minerais. Esses sais minerais que podem agir tanto como cátion, que é a carga positiva, ou também como ânion, que é a carga negativa, tá bom? E aí a gente tem aqui, ó, o ferro,
o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro. Todos eles são elementos. Aí você tem ferro menos, sódio mais, ou seja, eles são cátions e ânions, tá bom? Então, eles têm ações específicas dentro do nosso organismo. Por exemplo, o ferro, que vai estar ligado aí à nossa hemoglobina, vai ajudar nessa fixação, né, e transporte do oxigênio para todas as células do nosso corpo. O sódio e o potássio vão estar aí nas nossas musculaturas realizando vão estar ali nas nossas células permitindo o controle iônico, tá? Sódio e potássio. E magnésio vai estar presente aí no nosso corpo também, tendo funções específicas para manutenção dos nossos organismos, ok? E a gente tem a aula 14.1, onde a gente falou sobre os componentes orgânicos da célula 2, carboidratos, tá? E nesses carboidratos a gente viu que eles são fontes de energia, além de alguns também terem a função estrutural ali, como os nossos polissacarídeos. Mas vamos lá. Então, a maioria deles, os monossacarídeos e os disacarídeos, tem essa função energética, tá bom? E a gente tem uma classificação quanto ao número de carbonos e a quantidade de monossacarídeos que pode se unir. Então, em relação à quantidade de carbono, nós temos os monossacarídeos, que vão aí de 3 a 8 átomos de carbono. E aí nós temos os oligosacarídeos, que vão formar de 2 a 10 monossacarídeos. E os polissacarídeos de 10 a 100 monossacarídeos. Tudo bem? E aí a gente falou dos principais monossacarídeos, que são as pentoses e as hexoses, ou seja, átomos com 5 carbonos. Eita, quase saiu um 6, hein? E hexose com 6 carbonos, tá bom? Glicose, 6 carbonos e RNA e DNA com 5. E aí a gente falou também dos oligosacarídeos, onde a gente tem a sacarose, lactose, aí faltou aqui, mas a prof coloca a maltose também, tá bom? Então, os oligosacarídeos, essa sacarose, lactose e maltose são disacarídeos, que está dentro dessa classificação, tá? Que é a junção de 2 monossacarídeos, certo? Aí, no caso da sacarose, a glicose junto com a frutose. A lactose é a junção da glicose junto com a galactose, que é um monossacarídeo também. E a maltose, que é a união de 2 moléculas de glicose, ou seja, 2 monossacarídeos. Então, cada um deles vai ter uma especificidade. E a gente lembra que esses monossacarídeos e os disacarídeos, eles têm esse saborzinho mais adocicado. O que não vai acontecer nessa última classificação, que são os polissacarídeos. Ou seja, o amido, celulose, glicogênio e a quitina, tá? Quitina também está presente ali. Então, o amido e o glicogênio funcionam como reserva de energia. Só que o amido vai estar presente nos vegetais, tá bom? O amido, o glicogênio vai estar presente nos animais. Aonde, prof? Lá no nosso fígado. Ele vai estocar carboidrato na forma de glicogênio no nosso fígado. E aí nós temos também a celulose e a quitina. A quitina, ela vai compor o exoesqueleto dos artrópodes e também vai estar presente na parede celular dos fungos. Lembram? Ok. E a celulose vai compor a parede celular mais dos vegetais. Tudo bem, galera? Então, aqui para mim, a professora Tabita, professor Silvinho, desejam uma super mega prova para vocês, que vocês façam com muita atenção, muita cautela, não tem pressa não, calma o coração de vocês, concentre que vai dar tudo certo, tá bom? Toca aqui e tamo junto sempre. Tchau, tchau!